Ações do agronegócio, muitas atualizações importantes neste começo de dia. A Companhia Nacional de Abastecimento comprou 263 mil toneladas de arroz no mercado internacional. O volume corresponde a 88% do total de 300 mil toneladas previstas. O objetivo do governo e da Conab é garantir o abastecimento e conter o avanço dos preços após a catástrofe no Rio Grande do Sul, que ainda não tem efeitos calculados. A companhia foi autorizada a comprar do Mercosul e de países que não fazem parte do bloco até 1 milhão de toneladas de arroz, a um custo de 7 bilhões e 200 milhões de reais. Para isso, o governo federal decidiu reduzir a zero as tarifas de importação do produto, estendendo a isenção a outros mercados fornecedores, além da Argentina, Paraguai e Uruguai. Sobre este assunto, gostaria de tirar algumas dúvidas e para isso eu conto com a participação de grandes especialistas. A nossa tela agora eu convido a Alê Delara, diretor da Pine Agronegócio. Seja bem-vindo. Muito obrigado pela participação, Alê. Olá, Gabriel. Boa tarde. Eu que agradeço o convite novamente. Primeiramente, eu gostaria de entender os impactos desta importação, deste leilão realizado no dia de hoje, inclusive bloqueado em um primeiro momento pela Justiça. A liminar que havia bloqueado o leilão caiu logo pela manhã e às 9 horas deu início este pleito, este pregão para negociação do arroz, a importação de arroz pela Conab. Primeiro, eu gostaria de entender um pouco sobre os impactos desta importação e a sua avaliação sobre a economia interna brasileira. Há muitos riscos para a inflação, principalmente de alimentos, por conta da catástrofe no Rio Grande do Sul. E eu queria entender como esta importação pode ajudar na organização interna da economia, evitar esse tipo de inflação ou também prejudicar os agricultores, os produtores de arroz. Eu gostaria de um balanço geral deste primeiro leilão, desta importação de arroz pela Conab. Sim, é importante falar, Gabriel, que o Brasil ele é autossuficiente na produção de arroz, mas nós rotineiramente fazemos importações também. Então, só no ano passado, 2023, as empresas brasileiras importaram em torno de 1,5 milhão de toneladas de arroz, vindo principalmente dos países do Mercosul, mas o Chile também exportou, o Suriname, Tailândia, Itália também foram fornecedores importantes aqui do Brasil. Essa importação, nesse momento, é desnecessária se você está tentando gerar uma retórica, uma narrativa de que haveria o risco de desabastecimento, porque os próprios relatórios da Conab, de estimativas de safra, já não mostravam um cenário com esse risco. Então, o Brasil ele iniciou essa temporada com estoque de passagem, aquele estoque que sobrou da temporada passada, em torno de 1,7 milhão de toneladas, uma produção de quase 10 milhões e meio de toneladas. Então, o abastecimento interno nosso, só vindo do mercado doméstico, em mais de 12 milhões e meio de toneladas. Mais 1,5 milhão a 2 milhões de toneladas que normalmente nós importamos, uma oferta de quase 14 milhões de toneladas para um consumo de 11 milhões e meio a 12 milhões. Então, nós conseguiríamos deixar um estoque de passagem para a próxima temporada na ordem de 2 milhões e meio de toneladas. Então, esta importação do governo não era necessária. A tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, ele pegou o finalzinho da colheita do arroz, mais de 95% já havia sido colhido, então os impactos eles ainda estão sendo levantados, mas nós aqui da Pine estimamos um impacto em torno de 500 mil, 600 mil toneladas de perdas, então não haveria ou não causaria um risco de desabastecimento. A alta de preços, ela já vem há algum tempo, porque o arroz ele é uma commodity, ele é negociado na Bolsa de Nova York norte-americana, e o principal player global de arroz, que é a Índia, que detém ali em torno de 40% do market share, ela saiu das exportações no ano passado. Então, o principal player, que tem quase metade do mercado global saindo das exportações, houve realmente uma sobrecarga na oferta apertada que ficou no mercado e todos os preços subiram. Globalmente, a alta do arroz girou ali em torno de 35% a 40%. E o Brasil teve uma alta menor. O preço subiu em torno de 25%, 26%, de acordo com a própria Conab. Então, essa medida nós entendemos que é uma medida mais para um lado populista do que realmente para um efeito prático. A consequência nós vamos ver
na próxima temporada, nas outras temporadas, porque o principal estado produtor é o Rio Grande do Sul. Os produtores, os arrozeiros gaúchos já vêm há alguns anos já sofrendo com margens muitíssimo apertadas. Em 2021 já veio um problema sobre possível déficit de oferta. O Brasil autorizou importações de países que não estavam com acordos fitossanitários celebrados. Agora volta a essa situação. Então, pequenos e médios produtores deverão sair do mercado e, assim, o Brasil deixará de ser autossuficiente e poderemos depender de mercado externo para fornecimento total do arroz que nós consumimos aqui no Brasil. Adelar, estes efeitos seriam sentidos, talvez, com este primeiro leilão imediatamente? Há necessidade do governo ele promover novos pregões, novas importações, novos movimentos de importação do cereal para que estes efeitos eles sejam sentidos aqui na economia para as próximas culturas, para as próximas temporadas, para as próximas safras. Como você avalia o efeito imediato, ou seja, apenas um leilão que pode causar estes efeitos danosos à produção de arroz interna brasileira, ou caso apenas se esses leilões virarem rotina por aqui? Esse primeiro já foram 263 mil toneladas adquiridas e esse arroz é para começar a ser entregue em setembro. Então, a população não verá ainda esse arroz de R$ 4,00 o quilo na gôndola do supermercado no curto prazo. Esse arroz deverá chegar só no final de ano, outubro, novembro e dezembro, que seria o início vamos dizer, o plantio já estaria acontecendo no Rio Grande do Sul, mais 2, 3 meses nós teríamos a safra. Se os preços em setembro, outubro realmente estiverem baixos, haver uma concorrência com um produto subsidiado na gôndola do mercado, onde o consumidor prefira esse arroz importado ao arroz nacional, isso deverá desestimular a produção, o plantio do arroz aqui no Brasil. Poderá haver uma migração para outras culturas. Especialmente o Rio Grande do Sul, ele vai ter problemas de produção em todas as culturas que o estado produz, porque houve uma lavagem do terreno. Então, até haver a reconstrução da saúde deste solo, vão 2, 3 safras, talvez. Então, o impacto primeiro no preço é você ter um produto subsidiado, que se você olhar no consumo total do Brasil, não vai trazer impacto nenhum no abastecimento, mas por outro lado você pode causar um impacto na margem desse produtor e ele sair do mercado e numa próxima safra você já vai ter menos produto nacional e aí sim a rotina da Conab de fazer leilão para aquisição de produto importado poderá entrar na pauta da agência. Perfeito. E olhando um pouco mais sobre essa migração de culturas, há algum candidato óbvio, talvez, para competição com arroz no mercado do Rio Grande do Sul e em outros mercados nacionais? Como você enxerga essa competição entre culturas, esta balança para a produção de diferentes commodities aqui internamente no Brasil, Ale? Sim, temos que considerar a sazonalidade. Como o arroz ele tem uma sazonalidade parecida com o feijão, parecida com o milho e até mesmo com a soja, então arroz de sequeiro, que é feito em área que não tem a irrigação, não é em área semi-alagada, esse tem a concorrência destas culturas. Então é feito um cálculo sobre as margens de produção e a relação de troca com o preço final dos produtos concorrentes. Então, a gente só vai saber exatamente isso após o levantamento dos danos causados destas enchentes. E não sabemos exatamente qual é a saúde do solo. Se esse solo precisará de muito nitrogênio, por exemplo, culturas como a soja e trigo mesmo ficam prejudicadas porque elas não costumam ter a aplicação de nitrogênio. Então, o milho poderia ser uma alternativa, até porque na formulação de ração o milho poderia substituir, de certa forma, o próprio arroz ou o próprio trigo. Então, é prematuro falar isso porque precisamos ter esse levantamento da saúde do solo, quais as áreas foram impactadas, qual o tamanho desse impacto. Mas, sazonalmente, são essas culturas que eu comentei, feijão, milho de verão e soja que poderiam concorrer pela área do arroz. Perfeito, Ale de Lara, um balanço geral destes impactos, a gente já mencionava os leilões, mas eu gostaria de uma ponderação final tua e, claro, agradecer imensamente pela participação aqui no nosso programa. Eu disse, eu acredito que esse leilão ele foi mais por um lado populista, para dizer que o governo está fazendo alguma coisa, porque a própria Companhia Nacional de Abastecimento já descartou o risco de desabastecimento pelos próprios números de estimativas de safra. Então, na verdade, é uma medida para colocar um produto subsidiado que tende a prejudicar a produção nacional e o impacto disso deverá vir lá na frente. Além disso, o volume importado, o volume adquirido pela Conab agora,
ele tem basicamente uma irrelevância dentro do consumo nacional. Então, é mais uma medida populista do que trazer algum impacto real para o consumidor e mais danos realmente aos produtores, ao setor produtivo que vai competir com um produto subsidiado, né? E trata-se de commodity, a gente não sabe por qual preço vai vender esse arroz no futuro, já que o preço é dado pelo mercado, que o principal formador de preço, que é o contrato futuro, é negociado numa bolsa de mercadorias, sofrendo aí as interferências da oferta e demanda global, não só regional. Perfeito, Ale Delara, eu gostaria de agradecer imensamente, obrigado pela participação, volte sempre aqui à programação da BMC News. Eu que agradeço, obrigado, Gabriel, boa tarde a todos e até mais.